Olá, meu nome é Heitor Jansen, acadêmico bacharel de Educação Física, aqui pela Uniaselv, cursando o 7º semestre. Gravei a prática da aula de prescrição e treinamento dos esportes de aventura, né? Lá por conta do ambiente que eu tinha disponível aqui para mim, estava muito vento, muito barulho de carro. Eu não consegui falar, mas vocês vão ver aí na sequência. Eu inicio com um alongamento sempre importante antes de qualquer prática. E alguma atividade física ou exercício físico, você fazer ali um alongamento básico. É importante também ver se você tem condições de fazer o percurso da trilha para não colocar sua integridade em risco. E também lá no finalzinho eu mostro me hidratando, né? Que é parte essencial também de qualquer atividade, você beber água, né? E ali você fazer todo o controle, tá bom? Fiquem aí com o vídeo da prática.